Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos estudar a regra da cadeia. Regra da cadeia. Regra da cadeia no cálculo, seja lá em que cálculo for, é sempre para derivar a função composta, né? É sempre para derivação de função composta. Vocês já viram lá no cálculo 1 a regra da cadeia. Aí vamos ver agora como fica a regra da cadeia aqui no cálculo 2, né? No cálculo 2. E sempre aqui no cálculo 2 é sempre uma tentativa de generalização do cálculo 1, né? É tentar fazer para as funções de várias variáveis o que foi feito lá no cálculo 1, né? Então, a gente vai primeiro dar uma olhada relembrar lá no cálculo 1 a regra da cadeia, para depois a gente tentar fazer igual aqui no cálculo 2, tá? Então, regra da cadeia. Nesse assunto, regra da cadeia, a gente tem que chamar algumas variáveis de variável independente, variável dependente, variável intermediária, né? Só lembrando, por exemplo, quando eu tenho função de uma variável, por exemplo, esta função aqui, e eu quero calcular essa função em alguns pontos, eu posso fazer uma tabela aqui assim, né? E aí eu vou atribuindo valores para o x, por exemplo, menos 2, e coloco aqui, aí menos 2 ao quadrado é 4, o y é 4, né? Menos 1 ao quadrado, se o x é menos 1 ao quadrado, o y vai ser 1, se for 0, e assim por diante, né? Nessa situação, por causa dessa situação, a gente diz que nessa função aqui, o x é variável independente, porque eu vou atribuindo valores para ele, de acordo com a minha vontade, ou de acordo com a necessidade da situação em que eu estou estudando a função. E conforme eu atribuo valores para o x, eu encontro valores para o y. Então, os valores do y são dados em função daquilo que você atribuiu para o x. Aí o y é chamado variável dependente, né? E isso acontece quando eu tenho mais de uma variável também. Por exemplo, se eu tenho a função aqui, a nossa velha conhecida aqui, né? E eu posso fazer uma tabela assim, aqui eu ponho os pares x e y, e aqui o z. Por exemplo, se o meu par for 1, 2, o x é 1, o y é 2. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, dá 5, né? 1 mais 4, e assim por diante, 1, 1, aí o z vai ser 2. Nesta situação aqui, o x e o y são variáveis independentes, e o z é variável dependente, tá? Daqui a pouco aparece um outro tipo de variável, tá bom? Então é isso, essas variáveis que a gente pode atribuir valores para elas são as independentes. E as que a gente calcula, e a variável que a gente calcula a partir dessas, é a variável dependente, tá? Ok. Então é só uma questão de nomenclatura, né, isso aí. Vamos ver a regra da cadeia. Como fica a regra da cadeia para funções de uma variável, né? Então aqui, funções de uma variável. A gente já estudou isso no cálculo 1. Só lembrar, só recordar, né? A situação aqui é o seguinte, olha, você tem duas funções. Você tem duas funções aqui. A função A contida em R, vou chamar de G para essa primeira aqui. G de A em R, e uma outra função f de b em R. E você quer compor as duas. Só é possível fazer a composta das duas se a imagem da primeira estiver contida no domínio da segunda, né? Porque quando isso acontece, você pode fazer o seguinte, você pode criar uma nova função.
Aí tem que ver como é que eu vou chamar as letras, né? Chamar de t aqui, uma nova função que é assim, ó, g, f de g de t. Né? Você pega a f e calcula na g. Então, é necessário que essa função aqui, g de t, a imagem dela, esteja no domínio da f. É necessário isso, né? Que a imagem da g, g de t, esteja num ponto onde eu posso calcular a f nela, ou seja, esteja no domínio da f, tá? Essa é a função composta. A situação aqui é mais ou menos assim, olha, você tem aqui a reta real, tem aqui a reta real também, né? Tem aqui a reta real também. Aí você tem aqui a função f e tem aqui a função g. A função g. E você quer a composta delas. A f composta com a g, que eu estou chamando de f grande, né? Isso. E aí a gente aprendeu lá no cálculo 1 que a derivada dessa função composta é feita assim, você deriva a f, dentro da derivada da f você mantém a g sem derivar, que é a função argumento, né? E multiplica pela derivada da função argumento. É assim, a gente aprendeu assim, né? É assim. Um jeito de uma outra maneira de você encarar essa situação é dando nome para as variáveis, né? Digamos que a função f eu chame de y igual a f de x, né? E olha só, e aí eu quero construir a função f grande, né? Eu quero construir essa função f grande aqui. Eu quero construir a função f grande. Que é f de g. Só que eu estou chamando aqui f de x, ó. No lugar desse x eu vou colocar a função g. Então eu vou escrever isso assim. X é g de t, tá? Então eu tenho duas funções. A função f e a função g. Cada uma tem a sua variável, olha. A variável da f é o x e a variável da g é a t, né? Aí a g cai aqui e aí eu calculo a f nessa g, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, pegue a função g e substitua no lugar da variável da função f. Quando você faz isso, aí essa função aqui, ela fica assim, g de t. O y passa a depender de t. E aí cria uma certa ambiguidade, porque aqui o y dependia de x, e aqui ele depende de t. E eu quero a derivada dessa função composta. Então, para não ter ambiguidade quanto a que variável você está calculando a derivada, você usa a notação de Leibniz em vez de usar linha, né? Você vai dizer assim, ó, a derivada de y em relação a t é o quê? Olha, é a derivada da f. Mas a f eu estou dizendo que é o y, ó, dependendo do x. Então, é a derivada do y em relação a x, vezes a derivada da g. Mas a g eu estou dizendo que é o x. Então, é a derivada do x. Tá? É assim. Então, essa fórmula aqui é a mesma desta. É a mesma desta. Tá? Só que com a notação de Leibniz, em que você está empregando essa situação aqui, né? Inclusive, para essa situação, você faz até um diagrama, né? Você faz um diagrama que é assim, ó. O y depende de x. E o x depende de t. A variável de cima depende da variável de baixo nesse diagrama. Tá? É isso. E aí o que acontece? O y depende de x e o x depende de t.
Nesta situação aqui, olha, eu tenho y dependendo de t. O t seria a variável independente e o y a variável dependente. E é isso mesmo. O t é a variável independente e o y é a variável dependente. O x, eu vou dizer que vai ser a variável intermediária. Para o y depender do t, ele passa pelo x. Ó. Eu pego o x e jogo no lugar do x da função y. Aí o y passa a depender do t, tá? E aí eu quero a derivada do y em função de x. E é isso aqui, ó. Aí a gente faz aqui nesse diagrama assim, eu vou interpretar este traço aqui, que a gente diz que é um ramo do diagrama, como sendo a derivada de y em relação a x, a derivada da variável de cima com relação à variável de baixo. E esse aqui como sendo a derivada do x com relação a t. Sempre a derivada do de cima, do imediatamente acima para o imediatamente abaixo, tá? E aí quando eu quero a derivada do y em relação a t, aí eu tenho que seguir esse caminho aqui. E seguir esse caminho é multiplicar esse por esse, ó. Tá bom? Eu multiplico a derivada do y com relação a x, com a derivada do x com relação a t. Então, isso aqui é a derivada do y com relação a t. Eu tenho que seguir esse caminho aí, tá? A gente não costuma só escrever o diagrama. A gente costuma só escrever isso aqui, ó. Né? E aí já sabe que esse tracinho é a derivada do y em relação a x. E esse é a derivada do x em relação a t. E se eu quero a derivada do y em relação a t, eu tenho que seguir esse caminho, tá? Em vez de ficar escrevendo essas coisas assim, a gente não escreve, tá? Fica subentendido, tá bom? Esse é o diagrama mais simples que tem, né? Olha, por exemplo. Ah, sim, e uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não se prendam a essas letras, x, y, x, t. Porque pode ser outras letras, tá? Pode ser U, V, W, R, S, T, alfa, beta, gama, tá? O que você tem que considerar é qual é a variável que é variável independente, qual é a variável dependente, qual é a variável intermediária. E não só pensar, eu só sei quando é x e y, né? Ou quando é t, tá bom? Tá bom? Você tem que pensar isso nesse assunto aqui, regra da cadeia. Mas tá, vamos ver. Por exemplo, olha, digamos que eu estou nesta situação aqui, ó. O y é raiz de x. O y é raiz de x. E o x é t ao quadrado mais 1, tá? Observem, olha. O f de x agora é raiz de x. O g de t é t quadrado mais 1, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha, faça a composta da função f com a função g. Ou seja, pegue esse x aqui e coloque bem aqui. Tá? Quando você faz isso, o y que dependia de x passa a depender de t. E aí você pergunta, qual é a derivada desse y com relação a t? E aí é aquela fórmula lá, se você quiser. Ah, isso aqui era assim, o y depende de x, o x depende de t. Então a derivada do y com relação a t, que é o que eu quero, eu tenho que pegar a derivada do y com relação a x e a do x com relação a t, e multiplicar, tá? Então isso aqui é a derivada do x com relação... é a derivada do y com relação a x vezes a derivada do x com relação a t. Isso vai dar o quê? Vai dar o quê? Derivada do y com relação a x. Está aqui. Derivada do y com relação a x. 1 sobre 2 raiz de x. Derivada do x com relação a t. Está aqui. 2t. Tá? Corta esse 2 com esse 2. Mas olha, quando você quer a derivada do y com relação a t,
O resultado que você tem que encontrar tem que ser só em função de t. Não pode ter mais x. Então você substitui o x pelo que ele é. Tá? Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de... O x está ali, ó. T ao quadrado mais 1 vezes t. Aí você ajeita aqui, dá isso. Tá? Essa é a regra da cadeia. É claro que a gente não faz tudo isso para derivar. Eu quero derivar isso aqui. Eu faço direto isso aqui. dy dt é a regra da cadeia. Eu derivo a raiz, mantenho dentro da raiz a função argumento, multiplico tudo pela derivada da função argumento. E aí isso vai dar t sobre raiz de t ao quadrado mais 1. Eu faço direto. Tá? Mas se você quiser fazer devagar tudo, tem gente que tem muita dificuldade para aprender a regra da cadeia, né? Um jeito de não errar é fazer dessa maneira aqui. Pensar naquele diagrama, tá bom? É isso, e assim você faz regra da cadeia. Isso lá no cálculo 1, tá? Regra da cadeia para funções de uma variável. Vamos ver agora uma situação de regra da cadeia para a função de 2 variáveis. Nós vamos ver ao todo 4 situações de regra da cadeia, que nem limite, né? São 5 situações. É bom estudar assim, saber os casos, né? Que você não erra, tá? Limite, estudamos 5 situações. Aqui na regra da cadeia, vamos estudar 4 situações. A primeira é essa. É a regra da cadeia do cálculo 1. O diagrama é esse aqui, ó. É esse aqui que está associado a essa situação. A cada situação vai ter um diagrama. O diagrama vai dizer para você como é a fórmula. Um jeito de você gravar a fórmula é olhar para o diagrama. Saber que os ramos são derivadas, né? Tá? 4 situações. A primeira é essa. As outras situações são referentes a funções de várias variáveis. Vamos ver 3, tá? Vamos ver logo então a primeira. A primeira situação. A segunda situação, que é a primeira situação para funções de várias variáveis, né? Tá? Olha, a outra situação é assim, ó. Então, é regra da cadeia para funções de várias variáveis agora. Regra da cadeia para funções de várias variáveis. Ok? Aí é um teorema que rege essa situação. Mas antes de ver o teorema, vamos analisar uma situação. Vamos ver um exemplo logo. Vamos ver um exemplo. É melhor a gente ver o exemplo, aí facilita, né? Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é assim, olha. Eu vou pegar aqui uma função de 2 variáveis. Vamos ver aqui nas nossas notas de aula. Será que é esse que eu deixei já engatilhado aqui? É esse mesmo. Mostre aqui, por favor. Esse aí, ó. F de x ao quadrado e y mais y ao cubo. Essa é uma função de 2 variáveis, tá? E aí eu vou pegar uma curva. Uma curva. Alfa de t igual a... Por favor, mais uma vez. T ao quadrado 2t. Tá? Tá, beleza. Obrigado. Obrigado. Não, só mais uma vez. Deixa eu só confirmar aqui. X ao quadrado y ao cubo. T quadrado. Tá bom, obrigado. O pessoal aí é afiado, olha. São anos e anos de projeto Newton, né? Todo mundo aqui é afiadíssimo. Só vocês que não, né? Não, mas vocês já estão de segunda vez, né? Já fizeram 1 no Newton. Tá bom, olha, vamos lá, vamos pensar aqui, ó.
Essa função é diferenciável em todos os pontos, porque ela é uma função de classe C1, né? As derivadas parciais delas são contínuas. Essa aqui é diferenciável também, porque essa função tem derivada, essa também tem. Então, tudo isso. Ok. A situação aí é a seguinte, pessoal, olha só. A situação aí é a seguinte. Eu tenho aqui o R2. Olha, eu estou fazendo com 2 variáveis, mas poderia ser para 3 variáveis, tá? E a curva ser uma curva, é uma curva no plano, mas poderia ser uma curva no espaço. Então, 2 variáveis, uma curva no plano. Se fosse 3 variáveis, uma curva no espaço, tá? Ok. Então, eu tenho aqui o meu R2, que é para esse exemplo aí, né? E a minha função aí, f, que toma valores em R, tá bom? Tá aí a minha função, tá aqui a minha função, olha. Ela pega pontos do R2 e leva lá em R. E eu tenho aqui a minha curva, que pega pontos de R e transforma em pontos do R2. Essa curva, por sinal, ela é uma parábola aqui assim, ó. Percorrida neste sentido mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a composta. A função composta f grande, f composto com alfa, tá? Ou seja, eu vou pegar a função f grande de t, que é f calculado em alfa de t, tá? Como é que a gente faz a composta de uma função com uma curva? Isso não é novidade para a gente, porque a gente fazia isso lá para calcular limite, né? Mostrar que limite não existe. É assim, ó. A f, eu vou calcular na curva. Quem é a curva? É t quadrado 2t. Então eu tenho que calcular a f nisso. Observem aqui isso, olha, que vai ser importante para a gente. O que eu estou dizendo ao escrever isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte: pegue a função que você está trabalhando e no lugar do x ponha t quadrado. No lugar do y ponha 2t. É isso que eu estou dizendo. Tá, então vamos fazer isso. Vai dar o quê? Isso aqui vai dar, no lugar do x aqui, eu vou pôr t quadrado. Então, t quadrado que já está esse quadrado aqui. No lugar do y, 2t. Mais, no lugar do y, de novo, 2t. Ao cubo, tá bom? Beleza. Vamos calcular isso aí para ver o que que dá. Isso aí vai dar t à quarta vezes 2t. Então vai dar 2t à quinta. Mas aqui vai dar 2 ao cubo é 8t ao cubo. Então vai ficar 8t ao cubo. Bem, então essa aí é a função composta, tá? Observem, a função composta é uma função de R em R mesmo. É uma função do cálculo 1, de uma variável tomando valores em R. Eu sei calcular a derivada dela, né? Vamos calcular a derivada dessa função aqui. Vai dar quanto? Vai dar quanto? 10t à quarta, 3 vezes 8, 24t ao quadrado. Pronto, está aqui a derivada dela. Ó. Certo? Está aí uma situação de composta de funções que eu precisei derivar a composta, tá? Derivação de composta é sempre chamado regra da cadeia. Ok. Existe outro processo para fazer isso. Existe outro processo para calcular esta derivada. Vamos ver esse outro processo como é. Vamos ver esse outro processo como é. Outro processo é mais complicado, tá? Mas matemática é assim mesmo, a gente pode complicar, né? Outro processo. Como é esse outro processo? Olha, eu lembro que eu falei para vocês na aula passada, olha, a gente vai estudar agora um vetor, que ele aparece num monte de situações, chamado vetor gradiente. Ele lembra aquele negócio de degradê.
E ele aparece, e a gente vai ver logo uma situação, na aula passada eu falava isso. E a primeira situação nós vimos que o gradiente tem muito a ver com a derivada, né? Agora, e aí eu disse, vamos ver outras situações futuramente sobre gradiente. Uma delas é essa agora, tá? Então aquilo que eu falei vai acontecer agora. Uma outra situação envolvendo o gradiente. Esse outro processo envolve justamente o gradiente, tá? Como é que você faz? A primeira coisa que você faz nesse outro processo, você pega a sua função de duas variáveis e calcula o gradiente dela. Então vou lá aqui. Gradiente é o nabla, né? De x e y vai ser, como é o gradiente? É a derivada parcial da função com relação a x, derivada parcial da função com relação a y. Isso aqui vai dar, vamos lá, quanto é a derivada da função com relação a x? Ó, pega a nossa função aqui, e calcula a derivada parcial com relação a x. 2xy, né? 2xy. 2xy. E com relação a y, x quadrado mais 3y quadrado. Pronto, esse é o gradiente num ponto qualquer. Aí, você pega esse gradiente e calcula na curva. Pega o gradiente e calcula num ponto da curva. Ou seja, pega o gradiente e calcula qual é a curva. Qual é a curva? Está aqui, ó. É t quadrado 2t. Coloca aqui, então. T quadrado 2t. Aí, onde tem x no lugar do gradiente, você põe t quadrado. Onde tem y, você põe 2t. Então, vai lá, ó, vai ficar 2 no lugar do x, t quadrado. No lugar do y, 2t. No lugar do x aqui, t quadrado. No lugar do y aqui, 2t. Tá? Isso aí vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar 4t ao cubo. Aqui vai dar t à quarta. Mais, quanto vai dar aqui, olha? 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. E t ao quadrado. Então tá aí, esse é o gradiente na curva, tá? Esse é o gradiente da função f calculado na curva. Agora você pega, isso é um vetor então, tá? Isso é um vetor, é o vetor gradiente. Agora a gente vai pegar outro vetor. Qual é o outro vetor? A derivada da curva. A derivada da curva que é o vetor tangente à curva, né? Então deriva a curva. Alfa' de t. Deriva o primeiro, 2t. Deriva a segunda componente. 2t, deriva da 2. Tá? Ó, eu derivei isso aqui, ó. Derivada deste aqui, 2t, derivada deste, 2, tá? Então eu estou aí com dois vetores agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto escalar desses dois vetores. Eu vou fazer o produto escalar do gradiente. Eu vou fazer o produto escalar do gradiente da função calculado na curva com a derivada da curva, com o vetor tangente. Como é que eu faço produto escalar? Eu multiplico primeiro com primeiro, segundo com segundo e somo, né? Então, primeiro aqui que é 4t ao cubo vezes 2t. Mais esse aqui, que é t à quarta mais 2t quadrado vezes 2. Isso vai dar o quê? Olha, quanto dá aqui? Ó? Dá 8t à quarta. 8t à quarta. Mas aqui você vai multiplicar, ó, vai dar 2t à quarta. E aqui vai dar 4. Não é 2, é 12, né? Eu coloquei 2, mas é 12. Ó. É t à quarta mais 12. Então, 24t quadrado. Tá? Aí, olha, 8t à quarta com 2t à quarta dá 10t à quarta. Mais 24t quadrado. Olha o que deu, ó. Compara isso com
Isto. Né? 10t a quarta, 10t a quarta, mais 24t quadrado, mais 24t quadrado. Deu exatamente a derivada da curva. Por isso que aquilo lá é o segundo processo, entendeu? É o segundo processo de você calcular a derivada da função composta, de uma função de duas variáveis com uma curva, tá? Você calcula o gradiente na curva. Calcula a derivada da curva. E faz o produto escalar deles. A derivada da função composta é o produto escalar do vetor gradiente calculado na curva com a derivada da curva, tá? É isso. Se você pegar um t bem aqui, calcula o alfa de t. É um ponto sobre a curva. O alfa' de t é um vetor tangente à curva cujo sentido está de acordo com o sentido de percurso da curva. E aí, neste ponto, você calcula o gradiente da curva. O gradiente está apontando aí numa direção que não depende da curva. O gradiente ele depende só da função. É um vetor por aqui, assim. Você calcula o gradiente neste ponto. Tá? O produto escalar desses dois vetores é a derivada desta função. É isso. É isso, é uma coisa interessante você olhar isso e ficar, olha que interessante, né? Incrível isso, né? Ou se você não gosta da coisa, você... Isso é um teorema sobre esse tipo de composta, tá? Eu vou escrever o teorema aqui. É o teorema que chama teorema da regra da cadeia, tá bom? Mas olha, antes de eu escrever o teorema, eu queria falar uma coisa para vocês. Olhem quando eu fiz essa composta. Eu tinha aqui, olha, prestem atenção. Eu tinha aqui essa função de duas variáveis, Ó, olha só. Não tem muito espaço. Bem aqui, ó. Vou escrever bem aqui. Eu tinha essa função de duas variáveis. Eu vou chamar z igual a f de xy. E eu tinha essa curva. O que eu fiz com essa curva? Olha, no lugar do x eu coloquei a primeira componente da curva. No lugar do y eu coloquei a segunda componente da curva. Então, eu tinha a minha função de duas variáveis, aí no lugar do x eu coloquei a primeira componente da curva. No lugar do y, eu coloquei a segunda componente da curva. Aí eu peguei essas coisas e coloquei aqui. Aí o z passou a depender de t. Esse z passa a depender de t, está aqui, ó. Passou a depender de t, o z passou a depender só de t. 2t a quinta mais 8t ao quadrado. Então, nessa situação aqui, pessoal, eu tinha uma coisa assim, olha. Eu tinha o z dependendo de x e de y. O z dependendo de x e de y, está aqui, ó. O z é isso aqui. Ele depende de x e de y. Mas o x depende de t e o y também. O x depende de t e o y também. E eu quero a derivada do z com relação a t. Eu quero a derivada do z com relação a t. Tá? Que dá isso aqui, ó, que é o z', tá bom? Então, olha, está aqui um outro diagrama. Esse diagrama aqui, ele descreve esta situação, tá? Ele vai dizer para a gente como é a fórmula, como é essa fórmula aqui. Só que a gente vai expressar essa fórmula de outra maneira, tá? Tá bom. Tá bom. Por enquanto fica nisso aí. Vamos continuar, tá? Eu vou escrever aqui o teorema da regra da cadeia. Teorema geral da regra da cadeia, tá? O teorema geral da regra da cadeia é o que se dá nesse exemplo. Olha, eu vou pegar aqui o Rn, não precisa ser o R2, é um Rn qualquer, e vou pegar aqui uma função que toma valores em R, uma função de duas variáveis, três variáveis, não sei.
Ela tem o domínio dela aqui. Esse aqui é o domínio da minha função. Tá? Aí eu pego uma curva de R em Rn, alfa. Mas de modo que a imagem dessa curva caia dentro do domínio da F. Tá? Para eu poder fazer a composta. Faço a composta, que é a F grande, F composto com alfa, ou seja, F de t é igual a F calculado em alfa de t. A imagem da alfa tem que estar dentro do domínio da F, para eu poder fazer isso aqui, tá? Aí vai acontecer o seguinte, se você pegar um T0 bem aqui, aí calcula esse alfa de T0, vai dar bem aqui. Tá? Então, se esta função f for diferenciável no alfa de t0, e esta alfa for diferenciável em t0, a composta é diferenciável em t0. Mas a composta é uma função de r em r. O que significa essa composta ser diferenciável nesse ponto? Significa que ela tem derivada nesse ponto. Tá. E a derivada dessa composta é o produto escalar do gradiente da função f calculado na curva, no ponto da curva, produto escalar com o vetor tangente da curva, nesse ponto. Então, se eu pegar aqui, digamos que a minha função está sendo percorrida, se eu pegar aqui o vetor tangente da curva e o vetor gradiente da função nesse ponto, tá? E eu faço o produto escalar desses dois, dá a derivada desta função. É isso, tá? É o que eu mostrei aí no exemplo, tá bom? Eu vou escrever isso aí, Vou escrever isso aí. Para ficar registrado como teorema. Teorema da regra da cadeia. Que não vale só para R2, é para qualquer Rn. Teorema. Chama regra da cadeia. Regra da... Sejam o que eu preciso? A função f de A contido no Rn em R com esse A aberto, tá? Para eu poder falar em diferenciabilidade nos pontos dele. E alfa de I contido em R, uma curva com I aberto, intervalo aberto. E a imagem da alfa contida no domínio da F. Esse domínio aqui é o A, né? Se a alfa, vamos escrever assim, se alfa é diferenciável em T0 e F é diferenciável em alfa de T0, então a função composta é diferenciável em T0 e a derivada dela é o gradiente da função calculada em T, a derivada dela no T0, né? Produto escalar com alfa' de T0, tá? Então, basta que essa alfa seja diferenciável nesse ponto e a f seja diferenciável na imagem da alfa nesse ponto, que aí, neste ponto T0, a f é diferenciável, e vale essa fórmula.
Olha, mas se acontecer da função alfa ser diferenciável em todos os pontos do domínio e da f ser diferenciável em todos os pontos do domínio, essa fórmula vai valer para todos os pontos t, tá? É isso que a gente vai aplicar mais depois, tá bom? É isso, tá, pessoal? Olha só. Vamos considerar que esse n aqui é 2, tá? Vamos considerar que esse n é 2, que era a situação daquele exemplo, tá bom? Que era a situação daquele exemplo. Então vamos supor aqui que o nosso n é igual a 2. Então eu tenho uma função de duas variáveis, tá? Essa f é uma função de duas variáveis. Ela é uma função z igual a f de xy, tá? E aqui não é tomando valores em R, é tomando valores em Rn, tá? Tomando valores em Rn. A alfa toma valores em Rn. E a minha alfa vai então tomar valores do R2. Então ela vai ter duas componentes, tá? Deixa eu escrever aqui com um giz branco mesmo. Então aqui o z é f de xy e a minha alfa é uma função que toma valores do R2. Então ela tem uma primeira componente e uma segunda componente. Como eu vou fazer a composta e eu vou pegar a primeira componente e colocar no x, no lugar do x, e a segunda no lugar do y, eu vou chamar para essas componentes de x de t e y de t, tá? É isso. Ok? E vamos verificar. Tá, e aí eu faço a composta. Eu faço a composta aqui. Então, o meu z agora vai ficar f de alfa de t. Ou seja, f de x de t, y de t. O meu z passa a depender só de t, tá? É isso. Essa composta também, que eu estou chamando de f grande, né? Ou, se você quiser, eu estou chamando essa composta de f de alfa de t, tá? E aí eu quero a derivada dela. Eu quero a derivada... Deixa eu ver mais. Eu quero a derivada da f grande. Ou seja, eu quero a derivada do z em relação a t, que é a mesma coisa, tá? O que é essa derivada? Está aqui. Está aqui, ó. Como é para um t, digamos que essa f é diferenciável em todos os pontos, a alfa também, então essa fórmula vai valer para todos os pontos, vai valer para um t qualquer. Então essa fórmula aí vai ficar assim, vai ficar o gradiente da f, calculado em alfa de t, produto escalar com alfa' de t, tá? Mas o que é o gradiente? O que é o gradiente? Ah, sim. Tá, isso aqui vai ficar o gradiente de f. Alfa de t está aqui, ó. É x de t, y de t. Produto escalar com alfa'. Quem é alfa'? Eu derivo essa e derivo essa. Então vai ser x' de t, y' de t. Tá? Olha, agora o gradiente. O que é o gradiente? O gradiente é a derivada de f com relação a x naquele ponto, neste ponto aqui, que é x de t, y de t. E aí, derivada parcial de f com relação a y, no ponto x de t, y de t. Produto escalar com esse vetor aí. X' de t, y' de t. Tá? Ó, isso aqui é o gradiente, né? Isso aqui é o gradiente. Está aqui a primeira componente do gradiente. Está aqui a segunda componente do gradiente. Aqui é o vetor tangente, a primeira componente dele, a segunda componente dele. Eu quero fazer o produto escalar desses dois vetores. Eu vou multiplicar primeiro com primeiro, segundo com segundo e vou somar, tá? Vamos fazer para cá isso. Então, olha,
a derivada do z com relação a t, que é a derivada da composta, vai ser esse aqui vezes esse. Então vai ficar a derivada do f com relação a x no ponto x de t e y de t, vezes x' de t, mais a derivada do f. É o f minúsculo, tá? Derivada do f minúsculo com relação a y no ponto x de t, y de t, vezes y' de t, tá? É isso aí. É isso aí. Essa fórmula eu vou escrever de maneira mais abreviada, tá? E usando só essa notação, vou esquecer por enquanto o f', então eu vou ter assim, ó, a derivada do z com relação a t, olha, o z é o que eu estou chamando a minha função de duas variáveis, tá? A derivada dessa função com relação ao t, quer dizer, depois que eu joguei no lugar do x o que ele valia em função de t e do y também, a derivada do z em função de t é isto aqui, ó, é a derivada parcial do f com relação a x calculado na curva. Vejam, lembrem disso, ó. É a derivada do f com relação a x calculado na curva. Só que eu vou omitir isso, para não ter que escrever isso toda hora, ó. É a derivada parcial do f com relação a x calculado na curva que eu vou omitir. Eu vou omitir, mas não esqueçam, tá? Eu estou omitindo só para escrever mais bonitinho, mas ele está aí, tá bom? Vezes isso aqui, que é a derivada do x em relação a t, que eu vou usar a notação de Leibniz. Isso é outra notação para isso apenas. Mas a derivada parcial do f com relação a y, vou omitir que está calculado na curva, derivada do y com relação a t, que é o y'. E eu tenho esta fórmula, que é a fórmula da regra da cadeia. É a conhecida fórmula da regra da cadeia. Nunca esqueçam que essas derivadas parciais que estão aqui, elas estão calculadas na curva. Eu só omiti para ficar uma coisa mais enxuta. Esta fórmula, pensem sempre, esta fórmula nada mais é do que outra maneira de você escrever esta aqui. Observem que esta é o produto escalar do gradiente pela derivada da curva. Se você escrever o gradiente de maneira abreviada, o que é o gradiente? É a derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, da função. Se você escrever o vetor tangente de maneira abreviada, o que é o vetor tangente? É a derivada do x com relação a t e do y com relação a t. O x e o y que compõem a curva. Se você fizer o produto escalar desses dois aqui, você vai multiplicar primeiro com primeiro, que está aqui. Segundo com segundo, que está aqui. Então, na verdade, essa fórmula aqui nada mais é do que esta aqui, escrita de outra maneira e de maneira abreviada. Tá bom? Tá, gravem esta fórmula, tá, pessoal? Ok, agora olha só. Olha, presta atenção agora, presta atenção agora. Ó, olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos. Nós tínhamos aqui a função z, que dependia de x e y. Nós tínhamos aqui a variável z, que dependia de x e y. No lugar deste x, eu coloquei o valor dele em função de t. E no lugar deste y, eu coloquei o valor dele em função de y. Então eu tinha esta situação, olha. O z dependendo de duas variáveis, x e y, só que no lugar deste x eu coloquei uma função de t. E no lugar deste y, eu coloquei uma função de y. De t, eu coloquei uma função de t. Então eu tinha esta situação aqui. O z dependia de x e de y, e o t dependia, e o x dependia de t. Tá? O x dependia de t. Tá bom? Deixa eu melhorar aqui, peraí. O z dependia, para cá. O z
O z dependia de x e de y. E o x dependia de t e o y também dependia de t. Tá? Quando eu pego e faço isso aqui, coloco no lugar do x o que ele depende em função de t, e coloco no lugar do y o que ele depende em função de t, o z passa a depender de t. E aí eu me pergunto qual é a derivada do z em função de t. Está aqui. A derivada do z em função de t é isto. Tá? Esse diagrama diz para você como é essa fórmula. Porque é assim. A derivada do z em função de t, você tem que percorrer todos os caminhos que levam z a t, pensando que esses ramos são derivadas. Tá? Esse aqui é a derivada do z em função de x. Mas não vai escrever assim, ó. Não vai escrever assim, tá bom? Usando d. Porque o z é uma função de duas variáveis. A derivada dele são parciais. Duas variáveis, então é d-rom, tá? Então aqui o jeito certo de escrever é assim, ó. Tá? Este ramo é a derivada do z com relação a y. E aqui ó, o x depende só do t. Então a derivada dele é ordinária. Aí você vai usar o d normal mesmo. Tá? O y também depende só do t, então esse ramo é derivada ordinária, tá? Então a derivada do z com relação a t, você percorre esse caminho. d-rom z, d-rom x vezes dx dt, tá aqui, ó. Esse f é o z. Esse f é o z. Então você pode escrever isso aqui de outra maneira, assim, ó. dz dt em vez de d-rom f, coloca no lugar do fz. Então eu andei este caminho aqui. Mas agora você anda este caminho aqui. d-rom z, d-rom y, dy dt, tá? Então é isso, tá, pessoal? Essa é a regra da cadeia, esses são os diagramas associados à regra da cadeia, tá? Coloque d-rom no lugar certo, d no lugar certo, tá? Não vai fazer como um aluno que eu tive aqui no passado no Newton, ele escrevia tudo d normal. Você olha, rapaz, usa o d-rom no lugar desse d quando for adequado. Ah, professor, não sei fazer d-rom. Me dá o teu caderno aí. Faz esse exercício aí que tu vai aprender a fazer. Tá bom? Ok. Vamos ver um exemplo. Vamos fazer um exemplo dessa situação. Deixa eu procurar aqui um exemplo. Está aqui um exemplo, olha. Um exemplo. Ó, nesse exemplo, o z é igual a xy ao quadrado, mais 2y. O x sendo 2t, e o y sendo seno t. Tá? Tá bom, pessoal? O que eu estou dizendo aqui nesse exemplo? Pegue o z assim, que depende de x e y, mas no lugar do x, ponha 2t. No lugar do y, ponha seno t. Quando você fizer isso, o z vai depender só de t. Calcule a derivada do z em relação a t. É isso que está pedindo esse exercício, tá? Mas olha, pensem o seguinte. Isso nada mais é do que dizer de uma maneira bem abreviada que você tem esta função aqui de duas variáveis, xy²
mais 2y, e tem esta curva aqui, 2t seno t. E você quer fazer a composta dessas duas. No lugar do x da função, você quer colocar 2t. No lugar do y, você quer colocar seno t. E aí você vai obter uma função que depende só do t. E você quer a derivada desta função, tá bom? É isso, mas o exercício não diz isso, fica subentendido. É por isso que quando você pega um exercício sobre regra da cadeia, como esse, e você não estudou nada de regra da cadeia, estudou todos os assuntos, mas regra da cadeia você não estudou. Aí você pega o exercício de regra da cadeia, você não entende o que é. Pô, mas o que eu tenho que fazer aí, entendeu? Mas é isso, você está fazendo a composta de duas funções, de uma função com uma curva, vai dar uma função de R em R, e você quer calcular a derivada disso, tá? Está subentendido aí. Ok, pessoal, olha só. 2 processos para fazer isso. Primeiro processo. O processo óbvio, né? Para você fazer isso, você pega no lugar do x, põe 2t, no lugar do y, põe seno t e deriva, sem usar fórmula nenhuma, tá? Então vamos fazer isso. O z vai ser, ó, no lugar do x, põe o que ele vale, 2t. No lugar do y, põe o que ele vale, seno de t ao quadrado, mais 2 no lugar do y, seno de t. Isso aqui nada mais é do que 2, em vez de escrever seno de t ao quadrado, a gente costuma escrever assim, ó, que é a mesma coisa, tá? E mais 2 seno t. Pronto, eu quero a derivada disso. Eu quero a derivada do z com relação a t. Então eu vou derivar isto aqui. Ó, o z agora tá, o z que dependia de x e y passou a depender só de t, tá? Então vamos lá derivar, olha. Aqui é uma constante multiplicando, a constante permanece. Eu vou derivar isto aqui, vou aplicar a regra do produto porque é um produto. Então derivo o primeiro que é 1, permanece com o segundo. Mais, permanece com o primeiro e deriva o segundo. Ó, derivada de seno ao quadrado, quanto é? 2 seno t cosseno t. Tá? Então derivei isso aqui, ó. Mais derivada deste, 2 cosseno t. Vamos dar uma ajeitada aí. Aqui vai ficar 2 seno ao quadrado de t. Aqui vai ficar, ó, 4t seno de t cosseno de t, mais 2 cosseno de t. Pronto, é isso aí. Esta é a derivada do z com relação a t, tá? Derivada do z com relação a t. Tá aí. Esse é o primeiro processo, muito simples. Segundo processo. Segundo processo eu vou usar a fórmula, tá? Vou usar a fórmula. Vamos... Segundo processo. Segundo processo eu penso assim, olha. O z depende de duas variáveis x e y. Cada uma delas depende do t. Então, eu estou com este diagrama aqui. O z dependendo de x e y, e cada uma delas dependendo do t. Esses ramos são derivadas. Então, a derivada do z com relação a t vai ser a derivada parcial do z com relação a x, derivada ordinária do x com relação a t. Derivada parcial do z com relação a y, derivada ordinária do y com relação a t. Vou usar esta fórmula, tá? Então, a derivada do z com relação a t vai ficar. Qual é a derivada parcial do z com relação a x? Está aqui, ó. Você olha para cá e deriva com relação a x isso. Y ao quadrado. Y ao quadrado.
Derivada do x com relação a t. Você olha para cá, ó. Deriva isso com relação a t. 2. Mais. Derivada do y, do z com relação a y. Você olha para cá, ó. Deriva isso com relação a y. 2xy mais 2. Coloca aqui. 2xy mais 2. E derivada do y com relação a t. Estou cansado de andar até lá. Y é seno t, derivada é cosseno. Tá bom? Tá bom? Entenderam aí? Tá, agora não esqueçam aquilo que eu falava, essas derivadas parciais, que estão aqui e aqui, elas estão calculadas na curva. Então, substitua aqui a curva, o x da curva e o y da curva. Substitua lá no lugar das derivadas parciais, tá? Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui vai ficar, no lugar do y, seno, vezes 2. 2, no lugar do x, 2t. No lugar do y, seno, mais 2, cosseno t. Esse 2 eu coloco aqui para frente, 2 seno ao quadrado de t, mais, aqui dá 4, eu multiplico esse cosseno aqui, ó. Então vai ficar 4t, seno t, cosseno t. E esse multiplica aqui, vai ficar 2 cosseno t, tá? Tá aqui, essa é a derivada do z com relação a t, tá? Tá aqui. Compara. Deu a mesma coisa? Deu, né? 4t. Deu, graças a Deus, né? Já pensou se não dá a vergonha que ia passar? Né? Mas deu, tá bom? Ok! Qual processo vocês gostaram mais? Aquele ali, eu escrevi menos coisa naquele, eu gostei desse. Só que, às vezes, não dá para usar esse. Porque, às vezes, não é dada a função. Infelizmente. E aí você tem que usar aquele. Vamos ver um caso assim. Um exemplo aqui que você tem que usar esse aí. Tem aqui um exemplo, vamos ver. Tudo isso que eu estou fazendo estão aí nas nossas notas de aula, né, pessoal? Só você pegar aí, fazer de novo, pegar o vídeo da aula, ver, assistir de novo. Olha esse problema, olha esse exemplo aí, olha esse exemplo. Mais um exemplo. Você tem uma função, f grande. Essa função f grande é a composta de uma função f minúsculo com uma curva. 2e elevado a 3t, t quadrado, tá? Em que essa f aqui é diferenciável. Essa f de xy é diferenciável. Tá? E eu quero, então, a derivada dessa composta no zero. É isso. É isso. Em outras palavras, o que você tem aí é o seguinte. Você tem aqui a variável z. O z é a função composta. A variável z que depende do x e do y. No lugar do x, você quer colocar isso. É 2, né? 2e elevado a 3t. No lugar do y, isto. É isso. E aí você quer essa derivada. Mas ainda, você não quer a derivada num ponto qualquer. Você quer colocar zero no lugar da derivada. No lugar do t, você quer colocar zero. A gente costuma escrever assim quando é... É isso que você quer.
Ah, então eu vou fazer pelo primeiro processo, aquele. Eu vou pegar o x e colocar na expressão da f. E o y também. Mas cadê a expressão da f? Aqui você tinha. Está aqui, ó. Você tinha onde colocar o x e o y. E obter a função que está aqui. Mas aqui não foi dada a função fzinho. Entendeu? Não tem jeito, então, de fazer o primeiro processo. Tem que ser pelo segundo. Tem que usar esta fórmula. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Então eu sei que isso que eu estou querendo aqui, a derivada do z com relação a t, tem a fórmula para ele, né? Se eu não lembrar, que é esta aqui, se eu não lembrar, eu faço o diagrama, e o diagrama me ajuda a lembrar da fórmula. A fórmula é a derivada parcial do z com relação a x, derivada do x com relação a t, mais a derivada do z com relação a y, derivada do y com relação a t. Só que, como está dado aqui em função de f, no lugar do z eu vou colocar f, tá? Porque aí você tem que adequar conforme a sua situação. Então eu vou colocar f aqui. Tá? F. Ok, isso aí vai dar o quê? Bem, eu não sei calcular isso aqui, não sei. Deixa como está mesmo. Derivada do f com relação a x. Mas eu sei que essa derivada parcial é na curva. Então eu vou colocar aqui a curva. Que ali é 2e elevado a 3t, t quadrado. Vezes a derivada do x com relação a t. Está aqui o x, ó. Quanto é essa derivada aqui? 6e elevado a 3t. Mais essa derivada do f com relação a y, na curva. 2e elevado a 3t, t quadrado. Tá? Isso é um quadrado aqui, t quadrado. Vezes a derivada do y com relação a t. Cadê o y? Está aqui, ó. 2t. Tá? Pronto, tá aí. Essa é a derivada do z com relação a t. Ou, se você quiser, isso aqui é o f, é o f'. É o f' de t. Mas eu quero f' no zero. Coloca zero no lugar do t aí. Vai ficar a derivada de f com relação a x, 2e, 3 vezes 0, 0 ao quadrado, 6e, 3 vezes 0, derivada do f com relação a y, 2e, 3 vezes 0, 0 ao quadrado, 2 vezes 0. Olha, isso tudo está sendo multiplicado por zero, então isso tudo vai ser zero. Vai desaparecer isso aí. Ah, faltou escrever uma coisa nesse problema. Mostra o problema de novo. Olha, dizia assim, calcule isso sabendo que... Faltou isso, sem isso aqui não ia dar. Derivada do f com relação a x no ponto 2, 0 igual a meio. Tá bom? Sem isso não ia dar. Olha, então isso aqui vai ficar assim, ó. Derivada parcial do f com relação a x. Aqui, olha, aqui, isso aqui é 1, então vai ficar 2, 0. Aquilo lá que ele está dando lá. Isso aqui é 1, então vai ficar 6. Tá? E aqui, ali é 0. Agora eu ponho lá o que estava, né? Isso aqui é meio vezes 6, que vai dar 3, tá? Tá bom? Então é isso aí, a regra da cadeia, tá bom? Ok. Essa é a segunda situação de regra da cadeia, tá? A terceira situação, vamos ver agora. A terceira situação. A terceira situação.
Olha, a terceira situação, pessoal. A terceira situação. Vamos ver um exemplo logo, né? Vamos ver um exemplo. A terceira situação é assim, ó. Você tem uma função de duas variáveis. Por exemplo, esta aqui. Depois eu vou chamar de z para esta função, tá? Então, o z depende de x e y. Por enquanto, deixa assim. Você tem essa função que depende das variáveis x e y. E você tem duas outras funções, g e h. Essas duas outras funções são funções de duas variáveis também, só que de outras variáveis. A g está ali, é u mais v. E a u é u vezes v. A partir dessas três funções, todas elas de duas variáveis, você constrói uma quarta função, de duas variáveis também. A função fuv. O que você vai fazer? No lugar do x, você vai colocar a g. No lugar do y, você vai colocar a u. Tá? Ó, no lugar do x, coloca a u. A g, desculpa. E no lugar do y, coloca a h. Pronto, você fabricou uma quarta função, dependendo de u e do v, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Olha, vai ficar u mais... Vai ficar assim, vai ficar u mais v vezes u quadrado, v quadrado, né? Aí multiplica aqui, olha, vai obter o seguinte, vai ficar u ao cubo, v quadrado, mais u quadrado, v ao cubo. Está aqui, você obteve esta função aqui, de duas variáveis. E aí você se pergunta qual é a derivada parcial dessa f com relação a u. Deriva lá, ó, com relação a u, com relação a u. Por isso que eu digo, não se prendam a x e y, tá? Parece outras variáveis. Com relação a u, a derivada parcial disso aí vai dar 3u quadrado v quadrado mais 2u v ao cubo. Derivada parcial desta função com relação a v, no ponto u, v. Com relação a v, vai ficar 2u ao cubo v, mais 3u quadrado v quadrado, tá? Tá aí, tá aí. Olha, o que nós fizemos aí? O que nós fizemos aí? Em outras palavras, o que nós fizemos aí foi o seguinte, pessoal. Em outras palavras, o que nós fizemos aí foi o seguinte. Nós tínhamos isso aqui, esta função, z, que dependia de x e y. Só que no lugar do x, eu coloquei isto. Então, no lugar do x, eu coloquei aqui, u mais v. E no lugar do y, eu coloquei isto. Foi isso que eu fiz. Quando eu fiz isso, o meu z passou a depender de u e de v. Deu isto aqui. Passou a depender de u e de v. Então eu posso me perguntar, qual é a derivada parcial do z com relação a u? Calculei ali, ó. Qual é a derivada parcial do z com relação a v? Calculei ali, ó, tá? Foi isso. Então, de um modo geral, a situação é essa, olha. De um modo geral, a situação de construir essa nova função aí é assim, ó. Olhem como é a situação, ó. Você tem uma variável dependendo de duas outras. Cada uma dessas depende de duas outras. Tá? Às vezes, para a gente não ficar inventando letra, no lugar do G, a gente põe X. O X depende de U e V. O Y depende de UV. Para não ficar inventando. Quando eu tiver mais variáveis, eu vou precisar de G, H, aí S, R, entendeu? Então, a gente coloca assim para ficar só
Tá? Então a situação que eu tinha aqui era o seguinte, olha, eu tinha a variável z dependendo das variáveis x e y. X e y. E as variáveis x e y, ambas, dependem de u e v. Tá? Era essa a situação que eu tinha, tá bom? E aí, bem, quando eu faço a substituição, quando eu pego no lugar do x e coloco a expressão do x em u e v, e no lugar do y coloco a expressão dele em u e v, o z passa a depender só de u e v. E aí eu me pergunto qual é a derivada parcial do z com relação a u. E qual é a derivada parcial do z com relação a v. É essa a situação, tá? Mas olha, pensem aqui comigo, ó. Pensem aqui comigo. Pensa aqui comigo, pessoal, pensa aqui comigo, ó. Eu tenho o z dependendo de x e y, o x depende de u e v, e o y depende de u e v. E aí eu quero a derivada do z com relação a u. Tá? Olha. É isso que a gente tem que pensar. Ó. Eu quero a derivada do z com relação a u. Derivada parcial do z com relação a u. Quando eu calculo a derivada parcial do z com relação a u, o que eu tenho que fazer quando eu vou calcular uma derivada parcial do z com relação ao u, por exemplo? Eu tenho que pensar que o v é constante. É isso. Inclusive, eu posso fazer aquilo que eu fiz na primeira aula sobre derivadas parciais. Eu posso, no lugar do v, eu posso colocar uma constante mesmo. Eu coloco 2 no lugar do v. Coloco 3, menos 1. Coloco uma constante mesmo. De modo que vai sumir o v. Vai ficar só o u. Some o v. Fica só o u. E aí eu recaio na situação anterior. Eu tenho o z dependendo de x e y, o x dependendo só de uma variável, que na situação anterior era t. Mas agora é u, tudo bem. Eu não me atrapalho com isso não, de mudar o nome da variável. Tá? Aqui também. Então, essa derivada aqui, ela vai ser dada por aquela mesma fórmula do caso anterior, porque eu só estou com uma variável, que é u. Então vai ser o quê? É como se não tivesse esse v aqui desse diagrama. Tivesse só o u. Então eu tenho que percorrer todos os caminhos que levam x, z a u. Né? Então vai ser assim, ó. Vai ser a derivada parcial do z com relação a x, derivada do x com relação a u. Derivada parcial do z com relação a y e derivada do y com relação a u. Só tem um problema. O x, embora eu esteja colocando uma variável no lugar do v, ele é uma função de 2 variáveis mesmo. Então a derivada dele é parcial, não é ordinária, tá? E o y também. Então aqui é assim, ó. Aqui é o derrom, tá? Aqui é o derrom. Essa que é a única diferença, tá bom? É isso, então a fórmula é essa, tá? E de maneira análoga, a derivada parcial do z com relação a v, que aí eu vou pensar que o u é constante, fica só v, e aí eu recaio no caso anterior, só que a variável agora sendo v, eu tenho que percorrer os caminhos que levam z a v, tá? Então isso aqui vai ser a derivada parcial do z com relação a x, olha, do z com relação a x e do x com relação a v. E do x com relação a v. Mas, agora o outro caminho, a derivada parcial do z com relação a y e do y com relação a v. Então vai ser a derivada parcial do z com relação a y e do y com relação a v, tá? Então é isso quando eu estou nessa situação, tá? Por exemplo, aqui, olha, vamos calcular essas derivadas. Eu estou nessa situação, ó, o z depende de x e y, o x depende de u e v e o y também. Então eu estou nessa situação desse diagrama aqui. Estou nesta situação.
Então, essas derivadas aqui são dadas por essa fórmula, tá? São dadas por essa fórmula. Então, por exemplo, vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular aqui. Derivada do z com relação a u. Do z com relação a u. É do z com relação a x, ó, do z com relação a x, que é y², vezes a derivada do x com relação a u. Do x com relação a u, ó, que é 1. Mais a derivada do x com relação a y, x com relação a y, 2xy, vezes a derivada do y com relação a u, do y com relação a u, que é v. Tá? Vocês entenderam? Só que as derivadas parciais são na curva, então você substitui agora quem é x e quem é y, tá? Então, o y é isso aqui, ó, o v² vezes 1 mais 2, o x é u mais v, o y, u vezes v, e o v, tá? Isso vai dar o quê? Vai dar o quê isso aí? Bora ajeitar para cá. Isso aqui vai dar u² v² mais 2u mais v, e aqui uv², tá? Que vai dar, vamos colocar aqui, isso aqui vai dar u² v², aí multiplica aqui, ó, vai ficar 2 u² v², mais aqui que vai ficar 2 u v². E aí eu somo este com este, e vai ficar 3 u² v², mais 2 u v², tá? É isso, ó. E comparem lá com o que a gente já calculou, dá a mesma coisa, tá? Essa é a derivada do z com relação a u, é esta derivada aqui. A derivada do z com relação a v, mesma coisa, usa a fórmula que vai dar a mesma coisa, tá? Ok, esta aí é a segunda situação. Essa é a segunda situação, que quando você tem uma função de duas variáveis e cada uma das variáveis depende de outras duas variáveis, tá? Isso aqui poderia ter 3 variáveis, e aí teria 3 variáveis também, entendeu? Então, aí o diagrama muda, né? Essa é a terceira situação. Aí a situação geral, tá? A situação geral, que é a última situação, ela é... Vamos fazer para cá. Ela é assim, olha, a situação geral. É assim. Imaginem vocês aí, ó. Eu tenho uma variável... Que nome que eu dou para ela? Deixa eu ver aqui. Não, colocar y, e depois eu chamo de W. F depende de várias variáveis. x1, x2, xn. Eu estou numa situação assim, ó, tipo essa aqui, tá? Uma variável que depende de várias outras. Agora, cada uma dessas, aqui n variáveis, tá? N, poderia ser 10 variáveis. Cada uma dessas depende de outras variáveis, por exemplo, de 5 outras variáveis. Então, a variável x1 depende de t1, t2, tm. Entendeu? A variável x2 depende de x2, t1, t2, tm. Tá? E a variável xn, n de nada, depende de T1, T2, TM, M de Maria, tá? É assim a situação geral. Como é o diagrama dessa situação? Como é o diagrama dessa situação? Como é o diagrama dessa situação? O diagrama dessa situação é assim, ó. Você tem aí a variável y,
que depende de x1, depende de x2, e assim por diante, depende de xn. Cada uma dessas daqui, essa depende de T1, de T2, de Tm. Essa depende de T1, T2, Tm. Esta depende de T1, T2, Tm, tá? E aí você quer a derivada do y com relação a uma dessas variáveis, ti. Ti, por exemplo. Essas t são as variáveis independentes. As x são as variáveis intermediárias. O y é a variável dependente, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Ti é uma dessas daqui. Vai ser todos os caminhos que levam y a ti. Então vai ser a derivada do y com relação a x1, derivada do x1 com relação ao ti. Se fosse o i1, por exemplo. Derivada do y com relação a esse caminho aqui agora, com relação a x2, derivada de x2 com relação a ti. E assim eu vou, derivada do y com relação ao último, que é o último caminho aqui, e derivada do xn com relação ao ti, tá? Essa é a situação geral, geralzona, tá? Tá bom? Olha, por exemplo, quanto tempo tem aí? Acho que dá para fazer um exemplo aqui, ó. Acho que dá para fazer um exemplo. Deixa eu procurar um exemplo aqui. Estão aqui nas nossas notas de aula. Não. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Olha esse exemplo, ó. Se, exemplo aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer em 10 minutos. Se o U, ele é igual a x à quarta, y mais y ao quadrado, z ao cubo. Então, o U depende de 3 variáveis, tá? Onde aí cada uma dessas 3 variáveis depende de outras 3. Ó, o x depende de RST, dessa maneira. O y depende também de RST, ó. RS ao quadrado, e elevado a menos t. E o z também, o z depende, esse exemplo está lá no nosso livro, no Stewart. R ao quadrado S seno t. Tá? Tá aí. Calcule a derivada parcial do U com relação a S. Quando, calcule isso aqui, quando o R é igual a 2, o S é igual a 1 e o T é igual a 0, tá? Então é essa situação geral aí, tá bom? Eu tenho aqui a variável dependente, U, dependendo dessas variáveis intermediárias. Cada uma das intermediárias depende de RST, que são as variáveis independentes, tá? Como é o diagrama dessa situação? Como é o diagrama dessa situação? O diagrama dessa situação é assim, ó. O U depende de 3 variáveis. X, Y e Z. Cada uma dessas depende de 3 outras, tá? Que são RST, RST, RST. Eu quero a derivada do U com relação a S. Eu poderia pedir também com relação a S e com relação a T, mas está pedindo só com relação a S. Derivada parcial do U com relação a S.
Derivada parcial do U com relação a S. É isso que está pedindo. O que você vai fazer? Você vai seguir todos os caminhos que levam U a S. Tem este aqui e tem este. Tem este aqui e tem este. Tem este aqui e este. E vai montar a fórmula. A fórmula são esses caminhos onde esses ramos são derivadas. Derivada do de cima com relação ao de baixo. Então, a derivada do U com relação a S vai ser a derivada do U com relação a X, seguindo este caminho aqui, ó. É a derivada do U com relação a X vezes a derivada do X com relação a S. Seguir esse caminho, mais este agora. Derivada do U com relação a Y, derivada do Y com relação a S. Seguir esse, agora eu vou seguir esse. Derivada do U com relação a Z, derivada do Z com relação a S. Pronto, é essa a fórmula. Aí eu vou calcular agora. Já tenho lá quem é o U, quem é o S, tá? Vou calcular, vamos lá calcular. Então, a derivada parcial do U com relação a S vai ser isto aqui. U com relação a X. Está aqui U com relação a X. Quanto é a derivada do U com relação a X? 4x ao cubo Y. 4x ao cubo Y. Não pode errar as derivadas parciais, tá? Essa é esta. Ó. Derivada do X com relação a S. Do X com relação a S, ó. Constante, constante, deriva só o S. R e elevado a T. Mais, derivada do U com relação a Y. U com relação a Y, ó. X à quarta mais 2y ao cubo. X à quarta mais 2y ao cubo. Derivada do Y com relação a S. Y com relação a S. Está aqui, ó. 2rs e elevado a menos t. 2rs. Vai vendo aí se eu não estou errando, tá? Mais derivada do U com relação a Z. U com relação a Z. Aqui é 0. 3y ao quadrado, z ao quadrado. E derivada do Z é S, né, pessoal? Vocês nem falaram nada, né? É S, ó. U com relação a Z, Z com relação a S. Tá? Então aqui esse eu vou multiplicar por derivada do Z com relação a S. R quadrado seno T. Pronto, tá aí, tá derivado. O que eu tenho que fazer agora? Onde tem x, y e z, substituir para ficar tudo em função de R, S, T, tá? Tá. Mas só que nós vamos dar uma de esperto agora, tá? Porque olha, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para eu calcular essa derivada, vai ficar tudo em função de R, S, T. No lugar do SRT, SST, eu tenho que colocar 2, 1 e 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar esses valores do R e S, T, eu vou colocar no X, no Y, no Z. E já vou colocar o valor aqui, para não ter que fazer muita substituição. Vocês entenderam? Olha, eu teria que colocar isto aqui, bem aqui. E aí depois, esse RST, eu teria que colocar 2, 1 e 0 no que estava aqui. Mas eu já vou fazer separado isso, tá? Para já colocar aqui o valor do que vai dar, tá bom? Então, olha só. Quando o R for 2, quando o S for 1 e quando o T for 0, quanto que dá o X? Substitui aqui, ó. O R2, o S1 e o T0 vai dar 2. Esse 2 eu vou jogar aqui, tá? É isso. Quanto vai dar o Y? Quanto vai dar o Y?
Olha, 2 aqui, 1 aqui, 0 aqui, vai dar 2 também. Esse 2 eu vou jogar aqui. Quanto vai dar o Z? Vamos ver aqui, ó. Esse é 2. Esse é 1. O T é 0. Sendo de 0 a 0, vai dar 0. Tá? Pronto. Isso me ajuda muito, porque agora eu vou calcular a derivada do U com relação a S, e aí vai ser 4 vezes o x, que é 2. 2 ao cubo. Vezes o y, que é 2. Vezes o r, que é 2. E e elevado a t, e elevado a 0, que é 1. Nem vou colocar, tá? Mais, aqui, x à quarta, 2 à quarta, mais 2 vezes 2, mais o z, que é 0. Isso aqui é tudo 0, então. E aí, bora ver. Vou colocar aqui, mas eu sei que vai dar 0 isso. E é 1 aqui, né? Aqui o S é... Aqui é 2, 2, aqui é 2. E aqui, aí dá tudo 0 também. Porque sendo de 0, ó, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, vezes o z, que é 0 ao quadrado, o r, que é 2 ao quadrado, seno de 0. Isso tudo aqui é 0. Tá? O que vai dar aqui, olha? 4 vezes 8, pessoal. 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Aqui, olha, 2 ao quadrado, 2 à quarta. Quanto é 2 à quarta? É 2 ao cubo vezes 64, né? É isso? Esse eu vou multiplicar por isso, ó. Que é... Tem alguma coisa errada aí, não tem? 2 à quarta é 16, pô. É 16. 16 vezes 8 dá... É isso mesmo? 16 vezes dá 80. É isso? Será que eu errei alguma coisa, pessoal? Mas eu acho que é isso mesmo. 16 vezes 8. 6 vezes 8, 48. 48. Vai 4. 8, 12. 128 também? Não, tem alguma coisa errada, né? 240, 256. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Que não é esse valor que dá. Deixa eu ver aqui. (128). Olha, é aqui, ó. É bem aqui. Talvez esteja errado aqui nas minhas contas. Está errado é aqui. Aqui. 2. 2 vezes 2. O S é 2, né? Não, não. Não, olha. 2 está aqui. O R é 2. O S é 1. Entenderam? É isso. Fica então 16 vezes 4. 40 mais 24, 64. 64. Deixa eu ver se foi isso mesmo que deu. É isso mesmo. Dá 180 mais 12. 192, tá? É isso. Muito cuidado na hora de fazer as contas, né? Você substitui uma coisa errada, ó. Eu substituí esse aqui por 2, mas era 1, né? Era 1, tá bom? Tá bom, pessoal, isso aí é a regra da cadeia, tá? Na próxima aula vamos ver. Sei lá o que vamos ver. Vamos ver. Vou ver lá o que é. Derivada direcional.